Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A gente estava vendo aqui o pessoal de onde vocês são, né? Nossa, em Bugaçu, São Paulo, eu vi Bananeiras também, Matãozinhos, Minas Gerais. Nossa, Pará de Minas, em Minas também, Tapetininga, São Paulo. Pouso Alegre, Jaboatão do Gararapes, né? Isso. São Paulo, capital, obviamente, em Bugaçu, Brasília. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? O pessoal que está interagindo aí de longe, o pessoal que está compartilhando ainda, a gente está aguardando, fazendo essas boas-vindas aqui para todo mundo. Mas assim, continua encaminhando, continua compartilhando, que a gente vai passar para vocês muita coisa boa, muita coisa legal. E eu trouxe aqui um amigo, né, da vida, um profissional incrível que eu tive a honra de conhecer e de poder trabalhar junto, né? Então, assim, eu tô trazendo aqui o Rodrigo para falar muito pra gente sobre o INSS. O Rodrigo, assim, tem uma trajetória linda, mas eu vou passar a palavra para ele, né? Porque ele tem muito para agregar aqui com a gente, tá bom? Rodrigo, por gentileza, se apresente aí que eu já te conheço bastante. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui hoje, né, para poder expressar e explicar um pouquinho da experiência que eu tenho, apesar do INSS aí mudar todos os dias o mercado, mas acredito que vai dar para agregar bastante aqui hoje. A gente vai poder negociar, mostrar o que a gente tem, mostrar o que dá para ser feito, tirar todas as dúvidas pelo menos do que for possível aí, e eu tenho certeza que vai sair aqui a galera com uma boa experiência e uma boa prática aí para ajudar todo mundo. Um detalhe, assim, sabe? Que ele falou: será que eu falo? Será que você vai falar? Mas o Rodrigo já foi meu gestor, né? Então, assim, o carro-chefe, assim, principalmente ali no começo, né? Quando eu tava começando a entender o consignado, sempre o nosso carro-chefe foi o INSS, né? Então, assim, trazer essa trajetória, né? De como mudou no mercado, né? As novidades e de que forma que a gente está atuando também. Porque, assim, aqui no Presença a gente tem a pulverização, né? Em relação aos nossos produtos. Então a gente está cada vez mais ampliando essa gama de produtos, mas obviamente o INSS tem toda a nossa atenção, né? De que forma que a gente atende a todos os públicos também, né? Então a gente está focado ultimamente em pensionista, aposentado, mas de que forma que a gente pode melhorar a experiência do nosso parceiro, obviamente, e também, consequentemente, a experiência do nosso cliente, tá bom? Então eu vou abrir aqui com vocês, compartilhar, né, a nossa tela de apresentação, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. E aí, por gentileza, nos sinalizem também se vocês estão escutando bem, se está tudo certo. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Veja se está tudo ok. Eu vou. Tá tudo certo? Vocês conseguem visualizar minha tela? Só dá um joinha aqui. Perfeito. Então, pessoal, eu vou começar aqui, né, falando sobre o nosso treinamento do INSS turbinado, tá? Venda consciente, as regras atualizadas e principalmente falar da formalização digital. Eu sei que muitos parceiros aqui já estão cansados de saber, né? Porque, graças a Deus, digitam muito aqui no Presença com a gente, né? E se não digitam ainda, pode começar a digitar, porque a gente viabiliza, né, essa maior praticidade durante o processo de formalização. Exatamente também trazendo uma melhoria para o cliente final, tá? Aí a gente vai passar aqui em relação às novas condições, né, do novo INSS que a gente está atuando, né, as condições base em relação à taxa, né, de 1,85. O valor máximo agora com as novas regras a gente conseguiu ampliar, que está sendo muito bom, né? Então o cliente às vezes que precisava de um pouquinho mais, então a gente teve essa ampliação, né? Principalmente quem trabalha com entrante, né, com as pessoas que também ainda tem margem, né, em relação aos empréstimos que já foram designados. Então, de que forma que a gente vai trabalhar isso? Isso é muito importante, tá? Não só para os entrantes, como os de liquidez também, que a gente acaba trabalhando também, tá? Aí tem aqui o valor mínimo, né, de R$ 400, que a gente, né, coloca exatamente, né, para que a gente tenha, né, uma avaliação e o parceiro acaba sabendo, né, esse roteiro com o tempo, né, quando a gente começa a digitar e tudo, esse roteiro ele fica muito fluido, né? A gente praticamente decora esse roteiro, mas é sempre bom a gente trazer aqui para frisar, né? O público aceito, né? Idade de 21 a 72 anos, né? 72, 73, né? Que é 72, 11 meses, 29 dias. E os não aceitos também, que é muito importante a gente deixar claro aqui, tá? Então, assim, tem a parcela mínima, a margem de até 40%, de acordo com as novas leis, né? Com a nova regra do INSS.
o processamento pela data prévia e os prazos também, né? Que agora a gente tem o prazo de 108 meses, né? Então é muito importante também que aí dá uma carência melhor para o cliente, né? Também trazendo a regra, né, de adesão do primeiro desconto somente com 90 dias, né? Que é opcional também na hora da digitação, tá bom? A gente vai passar aqui para vocês, mas as dúvidas eu vou pedir para vocês encaminharem pelo chat. Tá? Pode encaminhar pelo chat, porque o nosso time de Ascom, o que eu não consegui responder na hora, como eu estou com a tela aberta aqui, o nosso time está preparado para ir respondendo vocês, mandar o nosso material. O roteiro, é muito importante falar isso, porque o roteiro ele está todo no portal. Né? Então, qualquer dúvida que o nosso parceiro tem, a gente sempre orienta, porque toda e qualquer atualização a gente já coloca lá, tá bom? Rodrigo, você quer complementar alguma coisa? A gente já passou aqui em relação às regras de operação, mas se você quiser complementar também, por gentileza. Não, tranquilo, até aqui por enquanto tá tranquilo, pode dar sequência aí. Tá bom. Pessoal, aqui em relação às regras de operação, né, a gente tem em relação aos estados, né, tem alguns estados que ainda a gente está trabalhando nisso, né, a regra de idade, que é importante, né, e dos bancos também que não são permitidos, né, a maioria dos bancos são aceitas, né, que são os bancos físicos, que a gente sempre fala, né, em relação, e também o Nubank, a gente está trabalhando com outras parcerias em relação a bancos digitais, para que a gente possa fazer a inclusão também, tá bom? Aí tem a assinatura via SouGov também, que é a CCB para assinatura do cliente anexada na operação para formalização do cliente, que isso facilita, né? Uma facilidade para assinatura também, tá? Aí a gente coloca sempre uma observação em caso de dificuldade de assinatura, orientar o cliente é atualizar o aplicativo, né, do gov.br, confirmar o nível da conta, né, para atualização para assinatura, que no mínimo é prata, e tentar via computador ou navegador também atualizado, que é sempre bom, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes trava ali na hora da formalização por conta de uma atualização que não foi feita, e às vezes o cliente ele traz essa dor para a gente, então é sempre bom a gente falar isso para o cliente, mantenha sempre atualizado, principalmente o Gov, né, o aplicativo do INSS também, que é super importante, tá bom? E até mesmo uma observação, Caio, referente a isso, a gente está na época de eleição, então a gente está no ano de eleição. Então é sempre bom orientar o cliente ver se está bem atualizada essa parte do ouro e do prata, porque época de eleição acaba travando tudo. Então, provavelmente muitos clientes não conseguem mudar a regrinha ali dentro desse ano, por causa que eles precisam fazer a atualização ali do título de eleitor. Então, tudo isso envolve, né? Então, o cliente sempre ficar atento, tanto o cliente quanto o parceiro tiver atento aí referente a essa observação. Se o cliente não alterou e não conseguir alterar diretamente no aplicativo, ele pode comparecer no INSS ou dependendo do estado dele, como faz para fazer ali a atualização dessas informações, que vai ajudar ele bastante referente a isso para que ele possa transformar aí do prata para o ouro ou do ouro para o prata, sair do bronze para conseguir fazer isso. Então, manter isso também atualizado. Então, toda época de eleição é sempre bom ter essa observação que eles precisam estar atualizados para conseguir evoluir ali dentro do aplicativo deles. Passando aqui, pessoal. Em relação às regras de invalidez também, a gente está passando por aqui exatamente por conta das idades mínimas, as idades mínimas, né, de que a gente possa também trabalhar isso, mas como eu falei, todas essas regras, né, por mais que, né, tenham várias, né, regras aqui dentro, mas tudo você vai encontrar dentro do nosso roteiro. Então, em relação à invalidez, a gente trabalha, né, com essas regras específicas, e eu vou passando aqui para vocês para que a gente possa conversar também, não ficar tanto nas regras, mas que a gente possa entrar mais no campo, né, das vendas, né, das práticas de boas vendas, né, o que que a gente pode fazer e também falar do nosso INSS turbinado que já está chegando, tá? Em relação às regras de pensão também, a gente colocou aqui todos os benefícios consignáveis, né, que dá para a gente poder solicitar um empréstimo consignado. Em relação às regras, né, de pensão, como funciona, tá? Eu vou passar aqui, mas aí como eu disse para vocês, todas essas informações estão nos nossos roteiros óbvio que já estão atualizados dentro do nosso portal, tá? Aí aqui, a ilusão da tela do INSS, né? Quando a gente, isso é uma coisa que a gente colocou aqui como uma pegadinha, né? Porque é o que acontece, né? Em relação às novas regras, a gente está precisando se atentar a isso, né? Porque às vezes aparece, né, a margem disponível para o cliente, então ele confia nessa margem, tudo, acaba fazendo uma solicitação, né? Então, assim, de prática, né? O Rodrigo sabe muito bem disso, a gente sempre pede o quê? O extrato, né? O extrato de consignação para o cliente, o famoso SCON, né? Porque lá ele traz as informações básicas em relação ao que ele já solicitou,
solicitou, né? Quantos empréstimos que ele já tem, que isso é importante, né? Que a gente tem uma linha de limites, né, de empréstimos consignáveis também para a gente solicitar, porque às vezes ele tem a margem, só que ele extrapolou esse limite, né, de empréstimos que estão dentro do extrato de consignação. Então, é muito importante a gente ter acesso a essas informações, até também para que a gente possa valer, né, da real margem do cliente. Tá bom? Então, só trazendo aqui para você como que aparece, né, a margem disponível, mas que a gente realmente precisa analisar dentro do SCOM, dentro do extrato de consignação, para que a gente possa calcular de maneira correta para o cliente também e evitar a dor de cabeça, né? Que às vezes a gente recebe, né, um cliente que está lá super feliz, que foi liberado tanto para ele, aí bate aqui, a margem já foi excedida, né? Ou já foi extrapolada, ou teoricamente ele ainda tem margem, mas não é essa margem exata que está aparecendo para ele, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Aí como pode seguir. Então vamos lá, vou explicar aqui um pouquinho sobre o extrato, né? Até mesmo para a gente tirar essa, né? Como o Caio disse, para não ter esse transtorno tanto com o cliente, tanto com você também. Porque às vezes a gente ali está digitando, a gente está naquela emoção, vê aquela margem gigante, fica feliz e de repente vem ali aquela notícia, não vai dar para liberar aquele valor total. Então, para que isso não aconteça, é sempre bom a gente ter essa ótima observação dentro do extrato, tá? O extrato hoje do INSS a gente trouxe aqui a tela principal, mas a gente tem duas partes. Então a gente sempre vai no primeiro nível, lembrando que quando for puxar o extrato, sempre baixa ele no arquivo, como arquivo. Porque se você olhar diretamente no aplicativo, ele vai trazer só a margem do cliente. Você baixando o arquivo, você vai ter ele ali completo com você. Então já vai te ajudar bastante ali para você definir e conseguir desenhar ali o valor exato que vai liberar para o cliente hoje. Eu até brinco, né? São 14 anos aí de experiência no INSS. Na época eu tinha que fazer ali na caneta, fazer na calculadora, diminuir, somar, descer, para a gente chegar na margem real do cliente. Hoje não, hoje a gente já tem essa praticidade e tudo aí muito mais simples e fácil para poder ajudar. Então a gente tem ali a base de cálculo do cliente, o máximo permitido, o total comprometido e a margem extrapolada. A gente tem que focar sempre nessa parte da margem extrapolada. Mesmo que esteja ali, que nem aqui está 210,64, ela está positiva. Mesmo ela estando positivo, não dá para liberar nada para o cliente. Essa parte da margem extrapolada, ela tem que sempre estar zerada. Tem que estar 0,00. Se tiver 0,01, não dá para liberar. Mesmo o cliente tendo ali 4 mil de margem, um valor bem alto de margem, não dá liberar porque é considerado como negativo. O quanto ele não deixar esse saldo dele positivo, zerado na realidade, não dá para liberar para o cliente devido a essas novas regras do INSS. Antigamente a gente tinha até aquela opção de diminuir o valor, né, tirar ali o negativo, somar e pegar o restante. Hoje não, hoje é considerado que não realmente não dá para liberar. Passa aqui. Aqui. Aqui mostra bem detalhado, que é o que eu já estava explicando para vocês. Então, a gente tem ali a margem do cliente, né? Lembrando que é sempre, hoje é 40% que dá para liberar para o cliente, e a gente tem as regrinhas. E aí, uma observação bem legal aqui também. O cliente ele está com a margem extrapolada 00, que nem está mostrando ali tudo bonitinho. Porém, ele já utilizou as duas margens do cartão dele, que é o RMC e o RCC. Se ele já tiver utilizado, a gente sempre vai tirar. Então, por exemplo, se ele tem ali o total o valor disponível de R$ 1.502, a gente vai diminuir ali os 213,81 e aí sim a gente vai ter a margem do cliente. Por isso que a gente trouxe aqui. Ele tem uma margem de 850,39 menos o valor ali do RCC dele, ele tem então disponível 479,83. Então essa é a margem real do cliente, tá? Só aqui fazendo o resumo para ficar mais fácil. Tendo a margem do cartão utilizada do cliente, a gente diminui essa margem utilizada, diminui ela para aí sim a gente tem a margem real do cliente. Então, por exemplo, liberou ali um exemplo rápido, R$ 302 para o cliente. Vamos sempre arredondar ali para R$ 300, que aí a gente já sabe que é o valor exato que o cliente vai ter disponível. Posso continuar? Então vamos lá. Aqui a gente está falando então um pouquinho sobre vender o empréstimo, a margem zero, mas o cartão continua
aparecendo. Aí já entra o que eu falei, então eu já dei pulei aí um pouquinho o slide, então eu já mostrei para vocês. Então aqui já está bem especificado, então sempre diminuir ali a margem do cartão. Antes dava para liberar os dois, né? Antigamente dava para a gente fazer a liberação dos dois cartões, mais a margem total do cliente, mas com as novas regras agora a gente tem que fazer essa diminuição aí, se caso o cliente já tiver utilizado os dois cartões. Se é um entrante, a gente sabe que nem vai precisar fazer esse cálculo. É só pegar ali o que tem de margem, já é sucesso para a liberação para o cliente. Agora, se é um cliente já tomador ali de empréstimo, que ele já tem ali uma quantidade de linhas, ele já está acostumado a fazer, esse cliente é bem mais fácil de vender, a gente só tem que adaptar ele nas novas regras. Então, entra toda essa parte aí que a gente está mostrando aqui para vocês na imagem, que também depois vai estar disponível aí para todos os Corbans que precisar aí, para a gente estar ajudando e auxiliando. Pessoal, agora vocês estão me ouvindo, tá? Tudo certo, né? Que eu deixei aqui no mute que a gente está bem próximos, né? Para que não haja interferência. Eu vou falar agora do nosso INSS turbinado, né? Que é uma garantia, né, que a gente trouxe, porque antigamente, né, a gente sabe em relação à existência dos seguros, né, em caso de acidente, né, de morte, né, no caso de auxílio funerário também era muito interessante, né, quando a pessoa ela fazia aquisição do empréstimo consignado, né, então a gente sempre tinha essa opção de seguro. Só que hoje em dia o que acontece? A gente sabe que a palavra seguro propriamente já causa, né, no cliente final uma certa repulsa, né? O que que é seguro e tudo. Então, o que acontece, né? Visando isso, o Presença ele trouxe uma inovação. O que que é? É o benefício do pacote ouro, né? Então a gente chama o pacote de benefícios, por quê? Porque a gente agregou uma série de benefícios dentro do pacote, além daquele seguro que tinha, né, em caso de acidente, de morte, de auxílio funerário, mas a gente tem uma série de outros benefícios. Então, visando porque o que acontece? O nosso público-alvo é baseado de pensionistas e aposentados. Então, é um público que muitas vezes carecem desses serviços, né? E a gente sabe que às vezes contar com a rede pública, né, atualmente não é a melhor condição, né? Dependendo do estado de saúde e tudo, tendo uma atenção a mais. Então, quando a gente vai colocar na ponta do lápis em relação a um plano de saúde, um plano odontológico, às vezes sai muito caro, né? Para o nosso cliente propriamente dito, né? Para o cliente final, que a gente está tratando de pensionista e aposentado. Então, o que, que acaba englobando o nosso pacote de benefícios? Telemedicina, telepsicologia, assistência eletroassistência, né, assistência residencial também. Tem o Rap Vida, que inclui serviços odontológicos. Inclusive, o serviço odontológico é um dos mais procurados aqui, tá? Então, quando o cliente ele faz a adesão do pacote de benefícios, ele sempre, na maioria das vezes, ele já pergunta sobre o serviço odontológico, né? Então tem o suporte odontológico 24 horas, consultas odontológicas, limpeza e prevenção, cuidados contínuos voltados à saúde bucal, avaliação especializada. Então isso é muito importante para que a gente saiba, né? Teoricamente, ali no momento da venda, né, que a gente traz aqui para a venda consciente, o que que ele está adquirindo, né? Não é simplesmente um seguro, é um pacote de benefícios. Então é muito importante quando o nosso parceiro ele acaba tendo esse treinamento com a gente, porque ele sabe o que ele está vendendo, ele sabe do que ele está oferecendo também para o cliente final saber o que que ele vai utilizar, né? Saber como ele vai utilizar e a partir de qual momento, tá? Para a gente aqui, né, que está atuando, né, como Corban, atendendo o cliente, então no momento da digitação é importante para que a gente possa ofertar o pacote de benefícios. Por quê? Porque no momento da digitação já vai aparecer a opção do pacote ouro, né? Então já vai aparecer a opção da tabela junto com o pacote ouro. Então é muito importante que você já possa selecionar esse tipo de tabela. Por quê? Porque a partir do momento que acontece o pagamento do contrato, né, onde ele recebe o valor do novo, aí já vai abrir um card apartado do nosso pacote de benefícios, né? Então, trazendo aqui para o Corban é muito interessante, porque ele vai ter o comissionamento em relação ao contrato novo principal, mais o comissionamento do pacote de benefícios, né? Então, somando tudo, a gente tem a agressão, a comissão mais agressiva do mercado, né? A agressão é ótima. A comissão mais agressiva do mercado nesse sentido, porque, obviamente, nós somos vendedores e tudo, mas o melhor disso tudo é trazer valor ao que a gente está ofertando, né? Então, o cliente final ele acaba, né, agradecendo exatamente porque às vezes a gente não sabendo disso,
muitos Corbans, muitos parceiros nossos acabam não oferecendo, né? Porque, mas é questão de seguro e tudo. Então, quando a gente faz o treinamento, vira a chave também na cabeça do nosso parceiro, né? De que forma que ele pode ofertar, de que forma que ele pode trazer esse benefício para o cliente final, tá bom? Então, aqui tem a série de benefícios que também, que se vocês qualquer gerente aqui que vocês perguntarem ou querem saber um pouquinho mais, a gente está habilitado também a fazer um treinamento com a equipe de vocês, de que forma que pode ser ofertado, porque é interessante já no momento da venda, né? Já no momento da venda a gente ofertar e tudo, porque quando há o pagamento, o próprio cliente ele faz o pagamento do pacote de benefícios, né? Então é criado em apartado para que ele possa concluir, né, a adesão do pacote de benefícios. E até uma observação aqui, Caio, né? Você que já foi do meu time, a gente já trabalhou aí com isso. É um ótimo benefício que às vezes isso até ajuda para a gente fazer a venda ali final com o cliente. Porque às vezes a gente trabalha com um público totalmente carente, né? O público do INSS. E é um benefício que ajuda muito ele. Às vezes eles não têm essa disponibilidade ou essa condição financeira para poder adquirir, para poder fazer isso. E às vezes eles estão até fazendo o crédito consignado para a realização de um sonho, compra de um bem, porque ele demora ali tanto tempo para se aposentar, né? Para ter esse benefício e ele não consegue investir nessa parte. E é uma parte que o nosso público necessita muito. Então, também, se caso puder reforçar, vai ajudar bastante. E isso ajuda realmente no crescimento da venda, assim como foi com o meu time, né? Que a gente sempre procura deixar o cliente bem esclarecido referente a isso, para poder agregar aí mais para o cliente, onde o cliente se sinta ali mais à vontade e feliz com o que ele está adquirindo. Perfeito, Rodrigo. Aqui, agora a gente já sabe das regras, né, em relação aos benefícios, né, que também que inclui o nosso turbinado, e a gente vai falar um pouquinho da fase de digitação, né, que pra gente, assim, que já está acostumado, pode parecer um pouco óbvio, mas é muito importante a gente ressaltar alguns pontos, porque eu acredito que um trabalho bem feito quando você vai digitar, evita de digitar novamente e tudo, porque a gente presta atenção, né, de cada etapa, como que a gente faz essa digitação de uma maneira correta para que a gente possa também otimizar o tempo para o nosso cliente final, que a gente sabe, né, que às vezes são algumas etapas e tudo que a gente precisa obedecer até mesmo para que a gente possa formalizar e ajudar também, né? Isso é muito importante, porque às vezes o nosso cliente final, ele também precisa dessa ajuda, desse auxílio na hora da formalização. Então é muito importante a gente saber aqui na ponta, né, de que forma que a gente pode auxiliar o cliente. Aí eu vou começar aqui em relação o nosso portal, né, que vocês estão vendo, ali proposta, listar INSS novo, né, que está aparecendo aqui na tela para vocês, e eu vou seguir aqui, né, que já abre aqui a nossa tela, né, para inclusão dos dados, né, CPF, o número do benefício, né, o nome completo, data de nascimento, o nome da mãe, e-mail, DDD e o sexo também. O que é importante, né, caso vocês, por exemplo, tipo, alguns dos nossos parceiros já trabalham solicitando isso com o cliente. Então, são informações que a maioria já tem ali no próprio status de consignação. Então, já facilita muito, né? Quando o cliente ele já encaminha, né, a detalhado, né, o extrato de consignação. Aí eu vou passar aqui, né, em relação às nossas etapas, aí que já abre aqui em relação ao número de benefício, a espécie também. Então são campos automáticos que com o número de benefício acaba já puxando também essas informações, tá bom? Aí o tipo de conta, né, Banco do Brasil, é muito importante a gente já colocar a conta corrente que o cliente, né, caso ele receba por conta corrente, já colocar a conta exata, né, que vem também ali detalhada no SCON do cliente, tá? Aí eu vou passar aqui para vocês em relação à tabela, né? Que aí a gente coloca, né, em relação ao valor exato, aquilo que a gente estava falando, né, de recalcular em relação à margem exata do cliente, para que abra a tabela correta também, né? Então aqui, ó, quando a gente coloca o valor da parcela, já abre aqui para você em relação ao valor total liberado, tudo como exemplo, tá bom? Lembrando que, né, para o nosso INSS turbinado, né, é bom a gente já selecionar a tabela ouro, tá bom? Aí eu vou passar aqui para vocês. Aí aqui tem as opções em relação aos prazos, né? Que são abertos também em relação ao valor liberado, que já aparece ali para o cliente final, né? Os prazos que estão disponíveis também. Aí aqui a gente segue em relação a alguns dados, né? O tipo de conta também que a gente volta a preencher. E é muito importante a gente se atentar a isso exatamente para que a gente não tenha TED, alguma coisa nesse sentido, né? Para que o cliente já recebe de uma maneira um pouco até mais rápida também, realizando todo o procedimento, tá?
Aí aqui também em relação aos próximos dados, né? Que aí o que é importante aqui, que eu sempre falo para o Rodrigo, era uma coisa que a gente tinha lá no nosso antigo time, o que é importante, né? No campo de número, a gente colocar somente numeração. Né? É uma coisa boba, né? Quando aparece, quando a gente fala, mas muita gente, por exemplo, eu moro na casa 102B. Quando você coloca a letra B, já teoricamente já inviabiliza, né, a gente prosseguir com a geração de link e tudo exatamente por conta dessa numeração, tá? Então é muito importante a gente visualizar os campos, né, corretos também. O Rô pode complementar aí, por Até para gentileza. complementar, o Caio sabe que eu sou um pouquinho chato com essa parte aí de preenchimento de dados. Também se atentar ali, porque alguns estados, como aqui a gente fala com o nível Brasil todo, até mesmo no RG, no próprio RG do cliente, às vezes tem alguns estados, um exemplo aqui de Minas Gerais. Às vezes ele começa com o MG mais o número. Não tem necessidade de colocar a letra, é só o número mesmo, tá? Então é mais para tentar referente a isso, sempre atentar ali no preenchimento certinho. E também onde o cliente, sempre se atentar na tela anterior. Às vezes o cliente ele mora em São Paulo, mas ele tirou o benefício dele lá em Rondônia. Então sempre colocar na tela anterior que estava, colocar onde o cliente retirou, deu entrada ali no benefício. Então sempre se atentar a isso para que não volte aí por dados divergentes ou alguma coisa. Então nesse preenchimento é sempre bom estar bem ali tranquilo, preencher tudo direitinho para que não aconteça isso. Só uma observação mesmo. Pode continuar, Caio. É que a gente vai para a parte de documentação, né? O que é importante aqui frisar, o documento legível, né? De preferência, né? Documento atualizado também, a gente sabe, né? Então, os documentos aceitos, né? CNH, o RG, a gente também aceita o documento, né? O arquivo digital. Então, de que forma que a gente vai viabilizar isso, né? Até na hora de orientação também do cliente, né? Quando ele for tirar a foto, frente e verso, né? Do próprio documento, para que ele não corte, né? Nem não esteja rasurado, ou a foto não esteja tão escura, né? De preferência em lugar claro, né? Para que sejam visíveis, né, as informações também contidas dentro do documento, tá bom? Que ele seja de fato legível, tá? Para a gente seguir com a análise e até mesmo para a segurança do cliente, tá? É isso mesmo, tá? O documento, às vezes o cliente ele tá ali na pressa, né? Acaba mandando o documento cortado. Sempre também ver se o documento tá validado do cliente. Hoje a gente tem a facilidade ali do PDF, então é sempre importante ter isso, né? Eu vou até pegar aqui um gancho que perguntaram aqui se caso no RG também tiver o X ali dentro do RG, é só colocar o zero, não tem nenhum problema, tá? E é a mesma coisa, eu acho que não sei se é no próximo, não, foi no anterior. Dados bancários. Banco do Brasil normalmente tem o X. Então, se caso for o X, é só colocar o zero também ali na conta que segue. Não precisa colocar a letra, tá? Sempre colocar o zero. Se for no RG, pode até. Se for o último, normalmente é o último que é o X. Pode deixar sem nenhum problema. Segue só com os primeiros números ali do RG. E na conta não precisa colocar o X, só colocar o zero também. E voltando para essa parte de documentos, sempre tem que estar ali o documento legível, tudo bonitinho, onde dê para visualizar. A gente mesmo já consegue fazer essa própria análise. Se fosse o seu banco, né? Se você fosse o dono do banco, você aceitaria esse documento? Então é isso que você tem que sempre olhar ali direitinho, é o que eu sempre falava para o meu time. Se você pagaria para esse cliente, né, com esse documento, ele está legível, ele está ok, você está conseguindo ver todas essas informações, então é isso que você tem que sempre se atentar, né? Você está ali, o banco ele é seu, você aceita esse cliente como seu cliente com esse documento, com essa visualização, ainda mais hoje você ainda é um mercado totalmente digital, né? Então a gente tem que sempre se atentar, tem que estar tudo bonitinho, tudo tranquilo ali, tá ok? Perfeito, Rodrigo. Agora aqui só a gente também falando um pouquinho, né, sobre a nossa formalização e tudo para a digitação. Então, antes da gente, né, finalizar ali o cadastro do cliente, que entra, né, na parte da geração de link, né, vai aparecer todas as informações. Então, você pode revisitar tudo que você digitou, né, através da última etapa, exatamente para saber se as informações estão corretas. Então, é muito importante a gente, né, dar um checklist ali nas informações que aparecem antes da gente finalizar a proposta, né? Porque a partir do momento que a gente cria a proposta, já vai na parte, né, da criação do link para que a gente possa encaminhar o cliente, tá bom? Aí a gente vai passar a etapa aqui, só um minutinho. Aí aqui o contrato digitalizado, né? A formalização e terminar o seu contrato.
né, do INSS. Então, a formalização é um processo seguro, né? A gente vai passar aqui as etapas do processo de formalização, que eu vou deixar aqui com o Rô. É exatamente essa parte, né, burocrática, assim, que a gente precisa, né, obedecer e ficar atento, né, de como que é feito, tá? A formalização digital é um processo seguro, como eu falei, prático, moderno, desenvolvido para trazer mais agilidade e confiança na contratação dos produtos. Então, é natural ter essas etapas, né, exatamente para o cliente, né, ter essa ciência de como que vai ser feito, os descontos, o valor da parcela e todas essas informações que a gente passou por aqui. Com o uso de tecnologias de autenticação, formalização, fotos, né, garantir a proteção dos dados dos clientes e a simplificação de cada etapa, né, desde a assinatura até a conclusão do contrato. Então, esse material tem como objetivo apresentar o passo a passo, tá? Para a conclusão dessa formalização, assegurando clareza, né? Exatamente para o cliente ele, né, ter essa ciência de como procedeu, né? Porque muitas vezes a gente, teoricamente, a gente tem uma cultura que as pessoas às vezes não estão lendo, né? Teoricamente, o que estão assinando, o que estão fazendo. Então, por isso que cada etapa frisa alguma coisa, exatamente para não trazer tanta informação para o cliente, para ele saber realmente o que ele está fazendo, tá bom? Aí aqui entenda como funciona na prática. Eu vou deixar essa parte para o Rodrigo, que é sobre o passo a passo do processo de formalização, tá bom? Perfeito. Então aqui a gente vai falar um pouquinho aí como que é toda essa assinatura, né? Então ali você vai receber ali, né? Entrou, clicou no link, o cliente clicou no link, primeiro ele já vai ter que autorizar ali, né, a localização dele. Autorizou a localização dele, a gente já sabe ali que está dentro do endereço, está tudo certinho, está tudo ok. O cliente ele já pode clicar ali em continuar, né, para a gente seguir. E aqui a gente já tem os primeiros termos da assinatura, né? Ele lendo ali tudo bonitinho, se ele quiser ele pode baixar ali do 1 até o 4. Ele clicando, ele já consegue fazer todas as observações, ler tudo que foi formalizado com ele em linha ou no atendimento presencial, da forma que vocês trabalham, vai estar sendo especificado ali. Li, concordo, aceitou o termo, pode seguir. E aqui ele já traz um resumo para o cliente, né? Então ele já vem com o resumo da proposta, qual que é o valor que está sendo cobrado, já com juros ali específico. Ele mostra a quantidade de parcelas, quando que tá as taxas, todas bonitas ali, tudo explicando, tudo bonitinho para o cliente, IOF, a CT. Então tudo tá bem, desculpa, CT. Então tá tudo bem informado ali para o cliente, o total a pagar, o total que será descontado dele. E aí ele clicando em avançar, chegou para o primeiro ali, o primeiro momento da selfie, né? Que é onde ele vai fazer a assinatura digital dele hoje. Hoje o nosso rostinho é super importante, não existe mais aquela coisa com a caneta para a gente ter que assinar ali o papel. Então, com o rosto ali, a identificação dos olhos, né? A gente já sabe, né? É até uma coisa que eu falava para a galera, para todo mundo, que é uma coisa que não muda da gente, se você parar para observar, né? Quando a gente faz ali um treinamento de antifraude, essas coisas, a gente sabe que o nosso olhar é a única coisa que não muda desde quando a gente é criança. A gente pode emagrecer, engordar, mas o olhar ele sempre vai ser o mesmo. Então o cliente ele sempre tem que estar ali no nível dos olhos, no nível do nariz a câmera, para que ele possa estar ali fixo, se caso ele tiver com boné, se ele tiver de regata, se ele tiver de óculos, sempre estar ali tranquilo, ele tirar, ficar tudo, colocar uma camiseta para que seja bem nítido e bem legível ali referente a isso. Então, sem óculos, sem boné, onde dê para ver o rosto dele ali tudo direitinho, para que possa ser formalizado. Passou nessa fase, o banco já fala que está tudo ok, a gente vem para a parte aí de anexar os documentos, né? Então a gente tem ali as três opções, a identidade, tem o novo modelo da identidade e a gente também tem ali a carteira de motorista do cliente. Ele pode tanto anexar pelo arquivo dele, porque tem a opção, às vezes ele dá aquela opção para a gente anexar com o QR Code também, mas caso contrário, é só ele bater ali a foto frente e verso também, tá? Então ele consegue estar fazendo isso tranquilo. Ah, o cliente ele vem de outro país ou ele tem outro tipo de documento. Ele pode utilizar ali naquela parte da carteira de identidade nova, né? Então por ali mesmo ele consegue anexar também e aí dá para seguir também normalmente. Ah, ele está com um pouquinho de dificuldade. Às vezes é a posição, às vezes é a câmera, né? Tem aquelas regrinhas também, porque se o cliente ele tá com Android, ele consegue fazer de uma forma. Se ele tá com o celular ali que ele tem, por exemplo, se ele tá utilizando o iPhone, tem outra forma para fazer, mas a gente explica isso, é o mesmo procedimento, só muda ali as regrinhas mesmo na hora de anexar.
uma observação que eu sempre falo para o pessoal. Se o cliente, provavelmente, o Android, a gente já sabe que ele já direciona diretamente para o Google Chrome, né? E já no iPhone, já não direciona diretamente para o Google Chrome. Então, é sempre bom orientar o cliente já a fazer diretamente pelo Google Chrome, que aí ele segue o padrão e aí já fica mais fácil para essa parte. Aqui ele está mostrando, então, como eu já adiantei, só posicionar, ele vai trazer para você ali a forma do posicionamento correto do documento. E aí, fazendo tudo isso, feito tudo isso, já vai trazer ali o resumo da proposta com o número de proposta. Ele já traz todas as parcelas, tudo direitinho. E aí entra ali no momento da gravação do vídeo, né? E é sempre importante vocês deixarem uma observação para o cliente, né? Anotar essas partes, valores, taxas de juros, tudo isso. Por quê? Quando ele vai fazer a chamada de vídeo, ele tem que complementar ali com todo o textinho completo. Apesar que no próprio vídeo já vai mostrar para o cliente tudo certinho, mas pode acontecer ali de ele não olhar direito ou cair no esquecimento. Então é sempre importante influenciar o cliente a anotar, até mesmo para ele saber o que está sendo feito. Porque às vezes ele só passa ali, só vai, segue, ele só foca no valor mesmo que vai ser liberado e esquece do que tudo que foi informado para ele. Então é sempre bom informar o cliente referente a isso, para que quando chegue ali na hora do vídeo ele faça completo e não pendencie ali depois. Lembrando que ele pode ali depois fazer, se caso pendenciar, a gente orienta ele com o script, como é feito totalmente a formalização, tudo direitinho, para que ele não tenha nenhum problema e segue aí com tranquilidade referente à formalização do empréstimo dele. Perfeito? Assinou, tá tudo ok. Automaticamente ele já consegue baixar ali o próprio contrato dele, já vai, a própria fotinho dele já vai aparecer ali no início do contrato, onde já é a assinatura. Ele pode baixar o contrato, clicou em assinar ali, seguiu para a próxima etapa, aí é com a gente. Aí já entra a nossa parte aqui, que é onde a gente já faz toda a análise do cliente, a gente já faz todos os procedimentos e está bem rápido referente a isso. Então a gente já consegue fazer todo esse procedimento para que o cliente não tenha nenhum transtorno e ele veja que o nosso trabalho é ágil, rápido e prático. Aqui é mesmo essa parte da assinatura, que é tudo que eu expliquei, que ele pode fazer assinatura manual, que é onde também já vai influenciar ali na parte dos benefícios, tudo que ele vai ter direito. Então, já vai seguindo aí tudo direitinho, pode passar. Feito tudo ok, é só aguardar ali mesmo o retorno da proposta. Não tem necessidade de ligar para o banco, nada disso. A gente já acompanha aqui de perto. Se tiver algum tipo de pendência, a gente já entra em contato com o parceiro responsável para poder estar resolvendo, ou a própria mesa mesmo já atua com o próprio cliente já para facilitar e já adiantar isso, porque o que a gente quer é o quê? A produção, vocês vendendo, tirando o pedido e a gente já atuando aqui com o máximo que a gente pode fazer, porque aqui a gente já tem o pessoal especializado para fazer tudo isso, né, Caio? Exatamente. Aí, como o Rodrigo falou, agora a gente vai para a parte, né, de desbloqueio do benefício, teoricamente, né, que é simplesmente acessar o meu INSS, né, aconselhar a gente sempre fala, né, quando o cliente ele faz a solicitação do benefício, teoricamente ele já baixa ali o aplicativo para que ele vá acompanhando e tudo, né? Então isso facilita muito, né? Ali tem o iniciar um novo pedido, né, que ele vai pesquisar o serviço para desbloquear o benefício, né, que tem a opção, né, de selecionar a opção correspondente, avançar, né, confirmar e finalizar. São várias etapas dentro do procedimento de desbloqueio, então é muito importante já orientar para ele ter, né, sempre em arquivo, né, em relação ao documento dele, porque tem uma etapa que pede para ele anexar o documento, tem etapa também para verificação da biometria. Como a gente falou lá atrás, é muito importante ele estar no mínimo no nível prata ou ouro, né, para que a gente possa seguir. Tudo isso acaba sendo importante também nesse momento do desbloqueio, tá? Eu vou aqui passando com vocês. Mas é sempre bom a gente falar um pouquinho sobre o desbloqueio, exatamente por quê? Porque agora, com as novas regras, tem a parte da anuência, que é uma coisa muito interessante também, porque está evitando muita fraude, muito golpe. Por quê? Porque o próprio contrato, né, que ele acabou de assinar quando faz o desbloqueio, ele é verbado e ele entra na fase da anuência. O que significa dessa anuência? A confirmação da solicitação desse empréstimo. É nada mais é do que isso, né? Então ele vai entrar aqui
aqui, confirmar o empréstimo consignado, você vê ali, tem que certinho o passo a passo, né? Entrar na aba de empréstimo consignado, fazer a confirmação, vai aparecer novamente o contrato, né? Ele pode detalhar e tudo, né? A gente sempre pede para o cliente já na primeira fase de formalização, já baixar o contrato e depois ele faz a confirmação desse contrato. Aí sim ele realiza a anuência que a gente está tratando aqui, tá? E é legal que eu até brinco, né? Ai, se tivesse anuência na minha época, né? A gente não perderia a proposta. Porque agora com a anuência fica muito mais prático para você. Porque o cliente ele vai ser obrigado a autorizar o seu banco. Ele pode ter feito em outros lugares, ele pode ter feito em diversos bancos, mas na hora da anuência ele vai autorizar o seu banco. Antes não, antes a gente tinha aquele risco, né, de repente ser o primeiro a digitar, porque o cliente acabava sendo abordado por muitas pessoas e aí nem o nosso atendimento, né, fazia tanta diferença. Agora realmente o seu atendimento ele faz muita diferença referente a isso, né? Porque com a anuência o cliente vai autorizar o seu banco, então ele reconhece que realmente você fez o bom atendimento ali para o cliente, fez tudo, ele atendeu todas as necessidades que ele precisava naquele momento, onde ele vai entrar dentro do próprio aplicativo dele, com o próprio ali a senha, com a selfie dele, ele vai estar autorizando o seu próprio banco a pagar. Isso já mostra que é a confiança que a gente está passando para o cliente, né? Então não tem como ele desconfiar da gente, porque é ele que vai ter que fazer tudo. Então fica muito mais prático, simples e fácil, porque isso ajuda o cliente a se sentir mais seguro do que está sendo formalizado e a gente também sai ganhando, né? Vocês, no caso ali na ponta, sai ganhando porque é certeza que é o seu contrato que vai ser pago e não vai ser de outra pessoa. Exatamente, isso facilita muito, né? Formalizou e pagou o contrato e como fica o turbinado, aquilo que a gente estava explicando. Então, quando você faz a solicitação lá do contrato, né? Quando você coloca a tabela, que aparece a tabela ouro, né? Quando o contrato ele é pago, ele vai abrir um card apartado. Exatamente como está aparecendo aqui dentro, né, da nossa tela, como que aparece, né? Então, o contrato novo ele foi pago, tudo ali certinho, né? A dona Maria solicitou, já caiu na conta dela, já está a proposta paga. Aí vai abrir o pacote de benefícios. Então, o pacote de benefícios ele é atualizado, né? Assim que o cliente ele recebe em conta, então já aparece apartado. Aí a gente tem a opção de, a gente já chama de Bolepix, né? Que ele pode pagar como boleto, como forma de Pix e tudo. Então, isso facilita para o cliente. Hoje a gente só encaminha um link, né? Então, a produção já está me ajudando aqui. A gente só encaminha, ele escolhe a forma de pagamento para que ele otimize também essa ação para ele, né? Porque às vezes o cliente tem facilidade por Pix ou ele prefere por boleto também, então a gente dá essa opção. Então o próprio cliente vai fazer a adesão do próprio pacote de benefícios para facilitar, tá? Aí que teoricamente eu acredito que já tenha finalizado a nossa apresentação. Meu Deus, passou tão rápido. Ah, já foi, nossa, foi muito Passou- rápido, né? Eita! Mas a Vamos gente lá. estava Eu acho que brincando já, aqui, acho que já mas tá todo mundo preparado para vender, já. Já pode vender INSS, galera. galera, é o seguinte, a gente tem alguns recados importantes, né? A gente abriu aqui dentro do Presença, né? É como se fosse para a gente compartilhar todo esse conhecimento que a gente traz aqui semanalmente, né? Que é a Academia The Members, né? Que todo o conteúdo programático, todo o conteúdo em relação a todos os produtos que a gente tem, e a gente está trazendo isso semanalmente, né? Tirando a semana hot, né? Que a gente está na semana hot, que é uma semana que todos os dias a gente tem um conteúdo diferente de acordo com os nossos produtos, tá? Então pode acessar, pode conversar com o seu gerente direto, ele pode te passar, né, como que você faz para entrar na academia, né, para entrar, acessar o The Members para ter acesso a todo o conteúdo. Então a gente está gravando tudo exatamente para facilitar para o nosso parceiro. Às vezes ele quer ver um conteúdo lá de CLT, ele está iniciando no CLT, né, ele quer ver, né, como vender, como fazer, como é o roteiro. Então ele vai tirar todas essas dúvidas no The Members e também, tá, só para dar uma cerejinha no bolo, mas amanhã o pessoal deve falar mais. A gente está com uma campanha da Copa, né, especial, né, para os nossos produtos CLT e SIAP também. Então pode verificar, né, o regulamento com o seu gerente. Já tem o regulamento de produção, já tem o regulamento também no nosso portal, né? Perfeito. Já está o regulamento da campanha da Copa lá.
Então, maravilha. Então, o que que a gente pede das próximas vezes? Olha, a gente pede que vocês encaminhem os nossos links, porque depois, quando a gente faz um aulão, aí vem algumas dúvidas recorrentes. Então, é muito importante a gente estar ligado, porque às vezes vocês trazem coisas aqui no nosso chat que a gente vai conversando com vocês, né? E aí a gente acaba trazendo nessa troca, né? Em relação ao mercado que a gente está atualizando. Então, todas essas informações são atualizadas para que a gente possa repassar o ouro para vocês, tá bom? Não precisa nem lapidar. Então, o INSS Turbinado, lembrando, está sendo um carro-chefe aqui muito bom para os nossos parceiros em relação à comissão e também os próprios benefícios, tá? Então, assim, eu quero agradecer. Pela primeira vez a gente está falando junto aqui, apesar de a gente já ter trabalhado. Eu já fui da equipe Tubarão, que é o orgulho dele, mas assim, a gente aprendendo, né, diariamente, com tantas mudanças. Então, assim, a gente que está aqui na parte de gestão, né, gerindo equipes, gerindo carteiras, é muito importante a gente saber, né, do que cada um está vendendo, do que cada produto está trazendo de diferente dentro do mercado, né, e de que forma que a gente pode passar isso detalhadamente para vocês. Então, assim, fico aberto, né, vou até deixar aqui, já me criticaram, mas vou deixar, assim, o meu arroba, que é Caio Rosa, _presenca, né, sem o C cedilha. Então, pode me acionar por lá também. O pessoal aí que está com a gente no chat também, nós somos gestores aqui da equipe Presença, então a gente está aberto a responder vocês. O que a gente não responder no chat, pode chamar a gente na comunidade, nas nossas redes sociais, oficial Presença também, tá bom? Que é sem cedilha lá, pode chamar a gente. E agradeço muito a participação. Eita! Muita gente participou aqui com a gente, de vários lugares. Agora eu vou passar a palavra ao Rodrigo também para agradecimento. Eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer a parceria, né? É uma história grande, já 14 anos aí no mercado de consignado e passar por todas as fases, eu até brinco, né, que hoje a gente pode estar aqui dando esse aulão aqui para vocês, explicando tudo, e amanhã eu tenho que voltar porque mudou de novo as regras do INSS, né? Porque todo dia é uma nova atualização, a gente tem que estar se adaptando ali dentro disso, né? Para poder facilitar no dia a dia, mas estamos aqui sempre à disposição para poder ajudar, agregar e poder multiplicar aí referente a isso, né? Então, bora colocar dinheiro no bolso, bora vender muito, dá para fazer bastante. Tô aí, né? Já passei por todas as fases, o que precisar também tô à disposição. Não tenho Instagram, então não vou conseguir deixar o Instagram aqui com vocês, mas o que precisar, pode pegar o meu contato, pode pedir para o Caio, pode pedir para o gerente de vocês, vou sempre estar aqui à disposição para tirar todas as dúvidas aí, o que precisar, tá bom? E eu acho que é isso um pouquinho. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Espero trocar mais experiência aí com todo mundo. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que está aqui, tá bom? Agora a gente vai acompanhar vocês onde? Na digitação, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Até a próxima, viu, pessoal? Tchau, tchau, obrigado.